Olá, meu nome é Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu procuro dar voz a escritoras silenciadas. Tudo sem a menor classe, claro. No episódio anterior, que foi um episódio bônus, eu li o conto Jornal de uma Feminista, que havia sido publicado na obra Almas Complexas, de Carmen Dolores, uma obra póstuma publicada em 1934. E no episódio de hoje, que também é um episódio bônus, eu leio o conto Duelo, que foi publicado na obra Gradações, Páginas Soltas, de 1897, também de Carmen Dolores, que é a autora que nós vamos ler agora em agosto no Clube Clássicas Sem Classe. Vamos ler o romance A Luta, de Carmen Dolores. Ainda dá tempo de participar, caso você tenha interesse. Nós faremos o encontro para debate desse livro no dia 31 de agosto, que é um sábado, às 17h30, horário de Brasília. Pois bem, a obra Gradações foi republicada pela Presença Edições em 1989. Deve ser possível achar essa obra em sebo. Bom, é isso. Vamos então ao conto. Abre aspas, duelo. Mas enfim, o que tens? Que te fiz eu? Por que me tratas desse modo? E Luísa prostrava-se aos pés de seu amante, humilde e implorativa, esmagando a curva do seu busto delicado nesse corpo que a evitava, rígido, numa atitude hostil e irreconciliável. Armando, Armando! Insistia ela, a princípio doce e chorosa, mas depois um pouco impaciente. E começou a sacudi-lo com certa irritação, tentando ler-lhe o pensamento no olhar duro que se desviava impenetrável. Então Luísa ergueu-se com uma sacudidela brusca de ombros e arremessou consigo para cima de uma poltrona, onde ficou a dardejar raios de cólera concentrada sobre o ente enigmático que a desafiava, sempre mudo e enterrado no seu divã, batendo impertinentemente com a ponta da bengala no tapete. E um silêncio de ódio passou entre os dois amantes nesse delicioso boudoir, destinado aos ternos conchegos da intimidade feliz, em que tudo falava baixinho de beijos e carícias, na desordem artística dos trastes e na moleza das almofadas atiradas aqui e acolá, ao alcance do joelho que se quisesse dobrar numa postura de adoração. Eis, porém, que Luísa se levanta com impetuosidade e a cauda serpentina do seu longo roupão de seda acompanha-lhe os passos febris pelo aposento, saltando, parando, enroscando-se pelos móveis como alguma coisa de vivo e palpitante que partilhasse os estremecimentos e as indecisões da forma feminina de que faz parte. Armando agora segue, com um meio sorriso que lhe encrespa o lábio, toda essa tortura de que se sente causa. Luísa! Grita ele enfim. Ela para, mas de longe, com as mãos cruzadas atrás das costas, numa posição zombeteira e provocante. Por entre os cílios descidos num ar interrogativo, deixa cair sobre o amante todo o peso do mais irônico e implacável ressentimento.
É ele então que se ergue e lentamente se aproxima, curvando-se para examinar de perto o belo rosto que há pouco chorou sobre o seu peito e agora o encara com a impassibilidade tão altiva. Os olhos de ambos encontram-se, medem-se, penetram-se, mergulham na alma um do outro. E dessa análise se desviam, tristes e desiludidos. O que leram, santo Deus? A verdade humana, que é a eterna solidão de cada criatura e a inanidade de todos os esforços que se empregam durante a vida em busca da fusão absoluta que jamais se produz. Dentro de si, Luísa pensava: tudo isso que aqui está foi para ele. Não há nesse ninho de amor um objeto só que não ateste o meu carinhoso empenho de acariciar-lhe a vista por todos os meios. Estas flores eu as colhi para sorrirem ao seu gosto artístico. Esses quadros pendurei-os para satisfazer a sua adoração do belo. Tive-o presente ao dispor os bibelôs desta mesa, ao preparar a meia-luz desta lâmpada, ao aconchegar esses coxins do sofá onde se deviam trocar os nossos protestos de amor. E foi para gozar o resultado querido de todos estes preparativos tão doces que me perdi por ele e me fechei no apertado círculo de um único objetivo: a sua paixão, confiante nas juras e promessas que soube murmurar-me a sua bela voz de ouro quando ainda me apetecia o seu desejo de homem. Hoje, porém, que me sente toda sua, presa na mão, escrava da sua vontade, ei-lo que busca pretextos para me dar o menos que passa da sua existência, contrariado no seu egoísmo. Apenas reclamo o que me foi prometido. Simula então motivos de irritação e entra-me por aqui amuado e taciturno. É um mau pagador, é um ingrato. Mas não posso ainda fugir-lhe porque o amo assim mesmo e não saciei a sede da sua posse. Mais tarde, porém, e toda a ilusão do sentimento se quebrava nesta reticência de Luísa, que parecia aceitar a possibilidade de um fim. Do seu lado, eis o que dizia Armando consigo: preciso decididamente defender-me, senão essa Luísa invade minha vida, os hábitos, e não me consente mais liberdade alguma de movimentos. Tudo isso aqui é na realidade encantador, mas sempre, todos os dias, não. Já ela se julga com o direito de chamar-me quando eu não venho, e essas coisas não me agradam. Entretanto, não posso também afastar-me. Pobre querida, ela gosta tanto de mim. É uma cegueira, e demais. Armando parou aqui o seu raciocínio porque dessa contemplação muda ia nascendo em ambos um enternecimento suave, uma tristeza, como desejo de afogarem num simulacro de felicidade e ternura toda essa maldita lucidez que envenenava as suas melhores ilusões. Luísa deixou então pender a fronte sobre o ombro do amante, que a estreitou contra si, e de repente, num amplexo violento, nervoso, quase brutal, buscaram eles esmagar nos lábios um do outro as terríveis verdades que pareciam escapar-se dos próprios beijos. Enfim, balbuciava Luísa, voltaste a ser para mim o que eras. Oh, meu grande amor, repetia Armando. Os olhos inquietos de ambos continuavam, porém, a trespassar-se desconfiados, e quando o bem-amado saiu e Luísa ficou meditando à sua janela, engrinaldada de jasmins, como que ouviu na escuridão da noite levantar-se uma voz do silêncio das coisas. Os olhos inquietos de ambos continuavam, porém, a trespassar-se desconfiados. E quando o bem-amado saiu e Luísa ficou meditando à sua janela,
engrinaldada de jasmins, como que ouviu na escuridão da noite levantar-se uma voz do silêncio das coisas. Voz cruel, voz desanimadora, que lhe segredava a confirmação de todas as suas pungentes dúvidas. Dizia-lhe esse eco do íntimo pensamento que o amor é, na sua realidade, um duelo entre o homem e a mulher, os quais ocultam sob a recíproca adoração as armas do orgulho, do egoísmo, do insaciável domínio. Cada amante quer vencer o outro na inútil aspiração de possuir um ente que seja todo e exclusivamente seu. Mas como esse outro contém em si iguais ambições, cruzam-se eternamente os floretes, num torneio que só termina quando um dos combatentes aceita a morna passividade de vencido. Nesse caso, entretanto, o vencedor se aborrece de firmar o cunho da sua força numa alma inerte e a paixão se extingue por falta de luta e de alimento. Cumpre então aprovar esse duelo que forma o fundo de todo o amor, sobretudo quando ele une dois seres modernos, complicados e possuídos do espírito analítico deste fim de século, que estraga as melhores impressões do sentimento. O que fazer, porém, da sinceridade que, afinal, também muitas vezes existe na alma humana e principalmente feminina? Como conciliar a necessidade da luta com o desejo de abandono, de avassalamento e confiança, a que fora tão grato entregar-se à criatura na paixão? Pois não é 100 vezes preferível amar com simplicidade, com grandeza, com fé, a ter sempre em mente uma tática de artifício e defesa contra um inimigo adorado? Aí viu Luísa pintar-se-lhe na memória o olhar duro com que o amante crivara há pouco a doçura tão sincera da sua humildade afetuosa. E com um suspiro melancólico aceitou a penosa imposição desse duelo, talvez necessário à conservação do seu amor. Fecha aspas. Bom, é isso, espero que tenham gostado do conto e que se animem a participar da nossa leitura conjunta e da nossa discussão sobre a obra A Luta de Carmen Dolores. Lembrando que o nosso clube de leitura é gratuito e aberto a todos. Todas as informações vocês encontram no box de informação desse episódio. É isso e até o próximo episódio. O episódio de hoje foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em 20 de agosto de 2024. A música tema foi baseada na peça Plangente de Chiquinha Gonzaga de 1877, interpretada pelo grupo Chiquinha Gonzaga em gravação de 1912.